Quem perde seus bens, perde muito. Quem perde um amigo, perde mais. Mas quem perde a coragem, perde tudo. Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes Saavedra, de 1547 a 1616, foi um escritor espanhol considerado um dos maiores da literatura universal. Sua obra mais famosa é o romance Dom Quixote, publicado em duas partes em 1605 e 1615. Cervantes nasceu em Alcalá de Henares, uma cidade próxima a Madrid, em 29 de setembro de 1547. Seu pai, Rodrigo de Cervantes, era cirurgião e sua mãe, Leonor de Cortinas, era filha de um médico. A família de Cervantes era relativamente pobre e nômade, mudando-se frequentemente de cidade em busca de trabalho. Em 1569, Cervantes se mudou para Madrid, onde trabalhou como escriturário, soldado e coletor de impostos. Em 1570, ele se alistou no exército espanhol para lutar contra os turcos, e em 1571, participou da Batalha de Lepanto, na qual perdeu o uso da mão esquerda. Após a batalha, Cervantes passou 5 anos como prisioneiro em Argel, onde tentou várias vezes escapar. Ele finalmente foi libertado em 1580, graças ao pagamento de um resgate. Depois de voltar para a Espanha, Cervantes se casou com Catalina de Salazar e Palacios em 1584. O casal teve uma filha, Isabel de Saavedra. Nos anos seguintes, Cervantes tentou vários trabalhos diferentes, incluindo cobrador de impostos, arrecadador de rendas para a coroa e comissário de abastecimento. A primeira obra de Cervantes a ser publicada foi La Galatia, uma novela pastoril, em 1585. Em 1597, ele foi preso por dívidas e ficou encarcerado por alguns meses. Foi durante essa prisão que Cervantes começou a escrever Dom Quixote, que seria publicado em duas partes, em 1605 e 1615. O livro, que conta a história de um cavaleiro sonhador que percorre a Espanha em busca de aventuras, é considerado uma das obras-primas da literatura universal. Além de Dom Quixote, Cervantes escreveu várias outras obras, incluindo novelas, peças de teatro e poesia. Algumas das suas obras mais conhecidas são Novelas Exemplares de 1613, uma coleção de 12 novelas curtas, Los Trabalhos de Persíles e Sigismunda, de 1617, um romance póstumo, e Viagem del Parnaso de 1614, um poema em que Cervantes se coloca como protagonista em uma viagem ao Monte Parnaso para se encontrar com os poetas da antiguidade. Miguel de Cervantes faleceu em 23 de abril de 1616 em Madrid, na Espanha. A causa exata de sua morte é desconhecida, mas sabe-se que ele sofria de diabetes e outras doenças crônicas. Segundo registros da época, ele foi sepultado na igreja de Las Trinitarias Descalças, mas a localização exata de seu túmulo permanece um mistério até os dias de hoje. Sua obra continua a ser estudada e apreciada por leitores de todo o mundo, e ele é considerado um dos maiores escritores da história da literatura espanhola e mundial. As obras de Miguel de Cervantes, assim como as obras de outros autores do seu tempo, abordavam uma grande variedade de temas e gêneros literários. Alguns dos temas recorrentes nas obras de Cervantes incluem a crítica social, a reflexão sobre a condição humana, o amor, a aventura, a justiça, a religião e a política. A obra mais famosa de Cervantes, Dom Quixote, é um exemplo do seu estilo literário característico, que mistura elementos cômicos e trágicos. O livro conta a história de um cavaleiro sonhador que, inspirado pelas histórias de cavalaria, decide sair em busca de aventuras com seu fiel escudeiro Sancho Panza. A obra é uma sátira das histórias de cavalaria e uma crítica da sociedade espanhola do século XVII. Além de Dom Quixote, Cervantes escreveu outras novelas, peças de teatro e poesia.
Algumas das suas obras mais conhecidas incluem Novelas Exemplares de 1613, uma coleção de 12 novelas curtas que exploram temas como o amor, a honra e a traição, e Los Trabalhos de Persíles e Sigismunda de 1617, um romance póstumo que conta a história de um casal que percorre o mundo em busca da felicidade. Cervantes também escreveu poesia, incluindo Viagem del Parnaso de 1614, um poema em que ele se coloca como protagonista em uma viagem ao Monte Parnaso para se encontrar com os poetas da antiguidade. Suas peças de teatro, porém, não tiveram o mesmo sucesso que suas novelas e poemas. Em suas obras, Cervantes utiliza uma linguagem simples e acessível, que reflete a sua experiência como soldado e homem comum. Ele é considerado um dos principais representantes do Renascimento na Espanha e um dos maiores escritores da história da literatura mundial. Como foi a infância de Miguel de Cervantes? Sabe-se pouco sobre a infância de Miguel de Cervantes, mas sabe-se que ele nasceu em Alcalá de Henares, na Espanha, em 1547. Seus pais eram Rodrigo de Cervantes e Leonor de Cortinas, e ele era o quarto filho de uma família de 7 irmãos. Em 1551, a família se mudou para Valladolid, onde Miguel começou a frequentar a escola. Em 1561, seu pai foi preso por dívidas e a família ficou em dificuldades financeiras. Miguel teve que deixar a escola e trabalhar para ajudar a sustentar a família. Em 1568, ele se mudou para Madrid e trabalhou como ajudante de um cardeal, que o ajudou a entrar para o exército espanhol. Em 1571, ele lutou na Batalha de Lepanto, na Grécia, onde foi ferido na mão esquerda. Esse ferimento o deixou incapacitado para o serviço militar e ele voltou para a Espanha. Nos anos seguintes, Cervantes trabalhou como coletor de impostos e como comissário de abastecimento para a Armada Invencível. Ele também se casou com uma mulher chamada Catalina de Salazar e Palacios em 1584 e teve uma filha com ela. Apesar de suas dificuldades financeiras e de sua vida agitada, Cervantes continuou a escrever e publicar suas obras. A sua carreira literária começou a ganhar reconhecimento no final da década de 1580, quando ele começou a publicar suas primeiras novelas e poemas. Foi somente na década de 1600, porém, que ele alcançou o sucesso literário com a publicação de Dom Quixote. Quais foram os amores de Miguel de Cervantes? Sabe-se pouco sobre a vida amorosa de Miguel de Cervantes, mas há algumas informações sobre os seus amores. Em 1584, Cervantes se casou com uma mulher chamada Catalina de Salazar e Palacios, com quem teve uma filha chamada Isabel de Saavedra. Pouco se sabe sobre o relacionamento entre Cervantes e sua esposa, mas alguns pesquisadores acreditam que o casamento pode ter sido arranjado para ajudar Cervantes a resolver seus problemas financeiros. Há também relatos de que Cervantes teve um caso amoroso com uma mulher chamada Ana Franca de Rojas. Ana era uma jovem rica e influente que supostamente ajudou Cervantes a publicar suas primeiras obras. Alguns estudiosos acreditam que Cervantes pode ter se inspirado em Ana para criar a personagem Dulcinea del Toboso, a amada imaginária de Dom Quixote. Outra possível inspiração para as personagens femininas de Cervantes é uma mulher chamada Isabel de Urbina. Isabel era uma nobre basca que se tornou conhecida por sua beleza e sua inteligência. Ela foi elogiada por vários poetas da época, incluindo Cervantes, que escreveu um soneto em sua homenagem. Apesar dessas histórias, é importante lembrar que há poucas informações concretas sobre a vida amorosa de Cervantes, e muitos dos relatos são baseados em suposições e especulações. O próprio Cervantes não deixou muitas informações pessoais em seus escritos, concentrando-se principalmente em suas obras literárias. Quantos filhos Miguel de Cervantes teve? Miguel de Cervantes teve uma filha chamada Isabel de Saavedra, que nasceu em 1584,
fruto do seu casamento com Catalina de Salazar e Palacios. Pouco se sabe sobre a vida de Isabel, mas há registros de que ela se casou com um homem chamado Luís de Molina em 1611. Não se sabe se Cervantes teve outros filhos. Quais foram as obras de Miguel de Cervantes? Miguel de Cervantes é considerado um dos maiores escritores da literatura mundial. Sua obra mais famosa é Dom Quixote, considerado o primeiro romance moderno, mas ele também escreveu diversas outras obras de grande importância. Aqui está um resumo detalhado de algumas das suas principais obras. La Galatia, de 1585, é a primeira obra de Cervantes, uma novela pastoril dividida em 6 livros. A história se passa no campo e conta a história de um jovem pastor chamado Elício, que se apaixona pela bela Galatia. A obra é escrita em estilo barroco e apresenta diversas referências mitológicas e literárias. Os Trabalhos de Persílis e Sigismunda, de 1617, publicada póstumamente, esta é a última obra de Cervantes. É uma história de amor e aventura que se passa na Europa e na África. A trama é centrada em torno dos personagens Persílis e Sigismunda, que enfrentam diversos desafios e perigos em sua jornada. Dom Quixote, de 1605 e 1615, é a obra mais famosa de Cervantes e uma das mais importantes da literatura mundial. É um romance que conta a história do cavaleiro errante Dom Quixote e seu fiel escudeiro Sancho Panza. Dom Quixote, obcecado pelos livros de cavalaria, decide sair em busca de aventuras para restaurar a honra e justiça no mundo. A obra é uma crítica à sociedade da época e à idealização do passado. Novelas Exemplares, de 1613, é uma coletânea de 12 novelas curtas que exploram temas como amor, ciúme, honra e justiça. As histórias são ambientadas na Espanha e em outras partes do mundo, e apresentam uma grande variedade de personagens e situações. Viagem ao Parnaso, de 1614, é uma obra de poesia satírica que faz uma paródia dos escritores e poetas da época. O livro é dividido em 2 partes e apresenta um conjunto de personagens que viajam ao Monte Parnaso, onde encontram os deuses da poesia e enfrentam diversos desafios. 8 Comédias e 8 Entremeses, de 1615, é uma coletânea de 8 comédias e 8 entremeses, que são peças curtas cômicas que eram apresentadas entre os atos das peças maiores. As peças exploram temas como amor, honra, ciúme e justiça, e são escritas em estilo barroco. Essas são apenas algumas das obras de Miguel de Cervantes. Além dessas, ele também escreveu poemas, ensaios e outras obras literárias de grande importância para a literatura espanhola e mundial. Com base em seus escritos, qual a visão que Miguel de Cervantes tinha sobre a humanidade? A visão que Miguel de Cervantes tinha sobre a humanidade é complexa e multifacetada, como pode ser observado em suas obras literárias. Em geral, ele apresenta uma visão crítica e realista da sociedade e dos indivíduos, com um olhar atento para as fraquezas humanas, as contradições sociais e as injustiças. Em Dom Quixote, por exemplo, Cervantes critica a sociedade espanhola da época, que ele via como uma sociedade obcecada por ideais românticos e cavaleirescos, que escondia uma realidade de corrupção, desigualdade e violência. Através do personagem de Dom Quixote, que é um idealista obcecado pelos livros de cavalaria, Cervantes questiona a validade desses ideais românticos e apresenta uma visão crítica e irônica sobre a sociedade e a natureza humana. Em Novelas Exemplares, Cervantes apresenta uma série de histórias que exploram as emoções humanas, como amor, ciúme, honra e justiça, mas também mostra a complexidade e ambiguidade desses sentimentos. Os personagens de suas histórias muitas vezes são confrontados com situações difíceis e escolhas morais, e Cervantes mostra como essas escolhas podem ter consequências imprevisíveis.
Em geral, a visão de Cervantes sobre a humanidade é caracterizada por uma compreensão profunda e realista das contradições e fraquezas humanas, mas também por uma certa compaixão e empatia pelos personagens que ele cria. Seus escritos mostram uma sensibilidade aguda para a complexidade da vida humana e uma profunda preocupação com a ética e a moralidade. Agora, fique com algumas frases marcantes do grande autor. Amor e desejo são coisas diferentes. Nem tudo o que se ama, se deseja, e nem tudo o que se deseja, se ama. Faz parte da natureza das mulheres desprezar quem as ama, e amar quem as detesta. A inveja vê sempre tudo, com lentes de aumento, que transformam pequenas coisas em grandiosas, anões em gigantes, indícios em certezas. A liberdade é um dos dons mais preciosos que o céu deu aos homens. Nada iguala, nem os tesouros que a terra encerra no seu seio, nem os que o mar guarda nos seus abismos. Pela liberdade, tanto quanto pela honra, pode e deve aventurar-se a nossa vida. A ausência cura o amor. Contento-me com pouco, mas desejo muito. A perseverança é a mãe da boa sorte. O amor não é senão o desejo, e assim, o desejo é o princípio original, de que todas as nossas paixões decorrem, como os riachos da sua origem. Por isso, sempre que o desejo de um objeto se acende nos nossos corações, pomo-nos a persegui-lo, e a procurá-lo, e somos levados a mil desordens. A humildade é a base e o fundamento de todas as virtudes, e sem ela, não há nenhuma que o seja. Elimine a causa, e o efeito cessa. Tolo, e muito tolo, é aquele que, ao revelar um segredo a outra pessoa, pede-lhe encarecidamente que não o conte a ninguém. Pela liberdade, assim como pela honra, pode-se, e deve-se, arriscar a vida. Um dos efeitos do medo é perturbar os sentidos, e fazer com que as coisas não pareçam o que são. A memória, inimiga mortal do meu repouso. A ingratidão é filha da soberba. As tristezas não foram feitas para os animais, mas para os homens. Mas se os homens as sentem muito, tornam-se animais. A riqueza não se mede pelos bens que se possui, mas sim pelo bem que se faz. Aquele que lê muito e anda muito, vê muito e sabe muito. Os homens honrados casam-se rapidamente, os inteligentes nunca. Miguel de Cervantes.